Porque enquanto você está aqui, enquanto você tirou o seu tempo e está aqui adorando Ele na casa dele, agora Ele pode estar visitando a sua família, agora Ele pode enviar anjos a seu respeito para resolver causas que você não consegue resolver, para quebrantar coração que você não pode, para mudar almas e situações que você não consegue fazer. Glória a Deus. Ontem o Senhor ministrou no meu coração. Eu não falo isso ao todo, mas o Senhor ministrou no meu coração que quem estivesse aqui, Deus honraria a sua fé. Eu sou ontem, não foi hoje. E quem estivesse aqui, Deus honraria a fé. E eu pensei, Senhor, vai ser pouco. Vai ser pouco, né? Mas glória a Deus. E olha quantas pessoas. E você é um privilegiado estar aqui. Aleluia. Então por isso você tem motivos para glorificar o seu Deus. Aleluia. Eu não estou falando isso para encher o seu ego, porque eu não sou disso. Não sou. Eu vou te falar que o Espírito ministra no meu coração. O Espírito ministrou ontem. Quem estivesse aqui hoje, Deus honraria a sua fé. Deus faria algo sobrenatural. Então fique atento. Fala com o seu vizinho aí do lado. Fique atento. Fique atento. Deus pode mudar hoje a sua história. Só que aí você pensa assim, mas a minha vida está bem, assim, tá bom para mim. Minhas contas estão organizadas, eu ganho um bom salário, minha família está tudo certo comigo. Irmãos, mas pode melhorar. Pode melhorar. Porque Romanos vai dizer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Talvez nós não ainda estejamos vivendo a perfeita vontade de Deus, mas através deste dia, pode ser que hoje nós começamos a viver esse sobrenatural e esse perfeito. Você quer? Então dá um glória a Deus bem forte. Aleluia. Glorifica Jesus por mais uma oportunidade. Sempre é muito bom ministrar a palavra dele, né? A gente sempre mergulha mais, aprende mais, porque primeiramente a palavra fala conosco, com a gente, depois a gente vai transmitir. Então sempre é muito poderoso ministrar a palavra de Jesus. E a mensagem que Deus colocou no meu coração está lá em Romanos, capítulo 8. Você pode abrir sua Bíblia? Sua espada. Romanos 8, nós vamos ler a partir do 1. Sim, mas... Fiquei mais louca ainda depois da oração. Minha voz já ficou louca, mas glória a Deus, eu não entendi. Glória a Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu vou esperar. Romanos 8, a partir do verso 1. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. 3. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. O 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estão na carne. Vós, porém, não estáis
Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificais o feito do corpo, certamente vivereis. 14. Pois todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Glória a Deus, feche seus olhos, mantenha sua Bíblia aberta. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra será ministrada mais uma vez e o teu nome será glorificado. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, declarar que o Senhor é quem reina no céu, o Senhor é quem reina na terra, mas também reina em cada coração que aqui está. Pai, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, abre a nossa visão, Senhor, em nome de Jesus, a nossa mente, para que nós possamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. Pai, em nome de Jesus, enquanto nós estamos aqui, aprendendo mais, ouvindo mais a tua palavra, visita, Senhor, a nossa parentela, os nossos familiares e tudo que nos diz respeito, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que essa palavra venha produzir muitos frutos de justiça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quer, diga amém. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. A mensagem que o Senhor ministrou no meu coração é: nós não fomos chamados para andar segundo a carne. Nós não fomos chamados para andar segundo a carne, mas sim no Espírito. Glória a Deus. Aleluia. O versículo do apóstolo Paulo, ele começa dizendo: agora, pois, agora, com letra maiúscula, ele está querendo dizer, agora é hoje, é agora. 8:21. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que são em Cristo Jesus. O que ele está querendo dizer? Agora, não há pecado que você tenha cometido até agora, esse exato momento, que o sangue de Jesus não possa te purificar. Glória a Deus. Não há nada que você tenha feito até agora que o sangue de Jesus não possa te limpar. Aleluia. Glória a Deus. Ele está dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus se despiu da sua glória, se aniquilou, desceu para nos resgatar. Jesus morreu na cruz e ele rogou ao Pai que enviasse o Consolador, ou que enviasse o Espírito da vida, assim como o apóstolo Paulo disse aqui, para que esse Espírito, a Bíblia não diz que esse Espírito estaria sobre você, mas ele diz que o Espírito habita em você, como você acabou de ler. Glória a Deus. Agora veja, você acha que Jesus fez tudo isso que Jesus fez, para que você, hoje, depois de ter recebido Jesus como seu Senhor e Salvador, e ter o Espírito de Deus, o Espírito da vida, habitando em você, você ainda estaria escravo em alguma área da sua vida? Não. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Oh, glória. Porque você não é mais escravo. Eu quero começar dizendo isso. Você não é mais escravo do medo. Nenhum tipo de medo. Você não é mais escravo de nenhuma enfermidade. Você não é mais escravo da prostituição, da pornografia, da masturbação, do homossexualismo. Não é de enfermidade nenhuma. Você não é mais escravo de depressão, de ansiedade. Não aceita. Não aceita isso sobre você. Não aceita. A gente vive isso. A gente prega aqui, mas nós vivemos também. Esses dias, lá em casa, nós não estávamos muito bem. E eu falei com o Marlon: não, nós não podemos aceitar.
Não podemos aceitar. Profetiza agora. Órgão, ouve a voz do Senhor. Ouve a voz do Senhor. E volta a funcionar agora, melhor agora. Em nome de Jesus. Não existe isso, irmãos. Nós precisamos praticar. Porque às vezes a gente ouve, mas a gente não faz. E aí quando a gente percebe, a gente está numa situação. Talvez você está enfermo faz uma semana, 15 dias, um mês. E a gente vai vivendo aquilo, sabe? Vivendo remédio, e nada resolve. Você vai no hospital, você vai num lugar, vai no outro. Que é isso? Aí você faz aquela oração xoxa, assim, aquela coisa? Não, reage. A gente precisa reagir. Tomar uma posição e falar, eu não aceito. A profeta Raí ensina direto aqui. Que ela tem uma unção de curar o câncer. Ela fala, câncer, ouve a voz do Senhor e bate em retirada agora. É assim que a gente tem que fazer. Febre, ouve a voz do Senhor. E cessa agora. Às vezes a gente vê os filhos numa situação difícil. Às vezes, agora nós estamos passando por um momento, por conta do tempo, da temperatura, né, a bronquiolite, que persegue todo mundo, presta nosso coração. Bronquiolite. A pessoa cura, daqui a pouco a bronquiolite persegue a pessoa. É impactante, as crianças sofrem com isso. E a gente, os pais, precisa movimentar em relação a isso. Bronquiolite, dá uma ordem direta, específica para aquilo, sabe? Porque a gente precisa entender que Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço. Já foi. Nós já temos, nós já recebemos. Nós não podemos aceitar isso, nenhum tipo de escravidão na nossa vida. Porque às vezes você tem noção de que você está vivendo uma escravidão ou preso em algo. Você fala, eu ainda pratico isso, mas eu não consigo parar com isso, eu não consigo sair disso. Eu tenho orado, às vezes eu faço um jejum, mas se levanta, toma uma atitude, uma posição e fala, a partir de hoje, acabou, chega. E foi impactante, a gente fez depois dessa oração, no outro dia estava bem. Glória. O outro dia estava bem, e não voltou mais. E não vai voltar. Aleluia. Nós precisamos entender que nós estamos em meio de guerra. Jesus disse, não seria fácil. Eu disse aqui esse dia uma outra mensagem. Eu disse, não seria fácil. Quando você vai conquistar Canaã, você tem que lutar contra os gigantes. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci tudo. Se eu venci em Cristo Jesus, a Bíblia diz, em Cristo Jesus, você é mais que vencedor. Então você é mais que vencedor, já foi pago esse preço. Agora, o que você tem que fazer é só querer e tomar atitude, porque o anjo vai descer e vai dar ordem no seu pé. Não vai. Você que vai ter que dar ordem. Porque a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 1, 14, se eu não estiver enganado, a Bíblia vai dizer que os anjos são espíritos ministradores, que são a serviço de quem vai herdar a salvação. Você vai herdar a salvação? Glória a Deus. Então os anjos estão a seu serviço. Os anjos estão a seu serviço. Você pode falar, anjos do Senhor se envolvem com o meu ministério. E dá ordem para eles. Dá ordem. Eles estão lá. O apóstolo lá. Doido. E o demônio lá, fazendo gracinha. E você lá parado. E o anjo não pode fazer nada. Não tem ordem. O anjo está lá. E o demônio fazendo fosquinha com os anjos. E você lá. Pensando. Então assim, nós precisamos entender que nós estamos no meio de uma batalha. Só quando nós partimos para a eternidade que nós vamos descansar no Senhor. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos entender e guerrear todos os dias. É sobre isso que nós vamos ver nessa noite. Todos os dias. Guerrear todos os dias, diariamente. Porque a Bíblia diz que o vosso adversário anda, 1 Pedro, como um leão tentando te devorar. Ele não dorme, nós dormimos. Glória a Deus que o Senhor também não dorme para nos proteger. Mas observa que ele não para a batalha dele. Muitas vezes nós nos prostramos e paramos a nossa de guerrear em alguma situação. Nós cansamos, somos cansados. E o demônio lá. E a gente não pode ver isso. Nós precisamos entender que nós estamos no meio da batalha. Enquanto nós estivermos aqui, vai ter dificuldade, vai ter aflição, vai ter luta, mas Jesus é conosco. Nós temos a certeza da vitória. Glória a Deus.
Aleluia. Vai começar ainda a mensagem. Está pela culpa de vocês. Glória a Deus. Veja só o que ele vai dizer. Vamos abrir Gálatas, só para você ver. Gálatas 5. Olha o que o versículo vai dizer. Só para você não falar assim, de onde você tirou isso? Que você é livre, você não é escravo. Olha o que o versículo de Gálatas, capítulo 5, vai dizer. Só o versículo 1. Ele vai dizer assim: para a liberdade. Todos encontrou? Espera. Capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Vai dizer: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Glória a Deus. Glória a Deus. Você compreendeu esse versículo? Glória a Deus. Não se submetam novamente à escravidão. Foi o que eu disse aqui. Jesus já pagou o preço. Nós não podemos aceitar. Um dia nós vivíamos escravos, nós não tínhamos opção. Só que hoje Jesus nos libertou. Aleluia. E o apóstolo Paulo está dizendo: Jesus te libertou para que você tenha liberdade. Não se submeta novamente a essa escravidão que você vivia antes. Essa escravidão pode ser na mente, nas emoções, no vício. Tem pessoa que para de beber ou para de fumar. Faz 15 anos, aí a pessoa do nada volta. É como se ela estivesse submetendo de novo o mesmo problema. Não se submeta, o apóstolo Paulo está falando, a esse jugo, que é um jugo, é um peso sobre você. Jesus, através da cruz do Calvário, através do sangue, ele removeu esse jugo de você. Glória Você não tem mais jugo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos voltar para o 8, lá de Romanos, você saiu do lugar. Eu pedi para você segurar também, né? Glória a Deus. Ele vai dizer: o tema da mensagem é: nós somos chamados para andar segundo o Espírito, não segundo a carne. Glória a Deus. Glória. O apóstolo Paulo está dizendo: não andamos mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. O que é andar segundo a carne? Quando a gente vai analisar, é muito simples, assim, superficialmente. Andar segundo a carne é andar segundo a minha alma, porque na minha alma tem um psique, que é o meu intelecto, a minha vontade e o meu sentimento. Quando eu ando segundo a minha alma, eu estou andando segundo as minhas vontades, as minhas emoções. Eu domino, o Espírito não domina. E o apóstolo Paulo está falando: não se inclina para a carne, porque aqueles que se inclinam para a carne não vai ter jeito, vai cogitar as coisas da carne. E os que se inclinam para o Espírito vai cogitar as coisas do Espírito. Glória a Deus. Viver segundo a carne é viver segundo os meus desejos, segundo as minhas vontades, as minhas decisões. Eu decido, eu mando, não Deus. É interessante que a gente precisa pensar: será que eu faço só o que eu gosto? Você faz só o que gosta? Tem dia que você está cansado, não está? Amanhã, quinta-feira, sexta-feira, você trabalhou a semana toda. Aí às vezes você tem que levantar às 6h30, 6 horas, tem você que levanta mais cedo ainda, 5, 5h30. Você levanta assim: nossa, você queria ficar deitado? Queria. Só que você é adulto. Você é adulto. E você não faz aquilo que você quer. Você faz aquilo que precisa ser feito. É necessário você levantar e trabalhar. É necessário você fazer isso. Então, o apóstolo Paulo está querendo dizer: para de se inclinar para as coisas da carne. Para de se inclinar para os seus desejos, para as suas emoções, para as suas vontades. Por quê? O que é inclinar? Inclinar é fácil, é pender. Quando eu inclino, vou pender. O que significa isso? Me pergunta o quê? O quê? Pender ou se inclinar é aquilo que você ouve, é com quem você anda, quem te aconselha. Agora veja, é muito comum o
todo. Nós estamos vivendo o dia todo. Você vive mais segundo a carne que no espírito. Por quê? Porque no seu serviço, no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, às vezes não tem louvor lá, ou tem? Todos têm louvor? Não tem. Lá você vai conversar com gente de todo jeito, pessoas de todo tipo, vai ouvir coisas assim, não deve. Então observa só, você vai ficar o dia todo cercado por coisas da carne. E aí, sabe o que vai acontecer? Você tem uma enxurrada de coisas da carne na sua mente a semana inteira, aí você tira o domingo. É como se fosse uma carriola, para poder alimentar o espírito. Observa, a gente inclina muito, porque é natural, só que nós precisamos inclinar mais para as coisas do espírito durante a semana, porque senão nós vamos passar a semana toda. Aí a pessoa não vai na célula, porque talvez não tenha condição, a pessoa não vai no culto no meio da semana, a pessoa não faz estudo, a pessoa não jejua, não ora, quer dizer, ela não está alimentando o espírito. Aí só a carne, naturalmente. Às vezes a pessoa vai assistir um filme à noite, não é nada espiritual. E aí automaticamente você vai cogitar para as coisas da carne. É impossível você querer cogitar para as coisas do espírito dessa forma. Porque você tira no domingo 2 horas para vir ao culto. 2 horas. Você acha que essas 2 horas vai ser suficiente para você? Para você alimentar o seu espírito? Então é natural que nós vamos nos inclinar mais para as coisas da carne dessa forma. O apóstolo Ronaldo já comentou sobre aqui uma história. Provavelmente você já ouviu que é uma história bem legal, interessante, que o caçador saiu para caçar e o caçador encontrou uma pombinha lá. E ele pegou a pombinha e levou para casa. E ele colocou a pombinha numa gaiola, e pendurou lá, e ele saiu. E o cachorro dele ficou embaixo da gaiola. Todas as vezes que ele ia alimentar essa pombinha, o cachorro rosnava, ele tinha que sair. Não dava. Aí no outro dia ele ia lá, ia alimentar a pombinha, o cachorro rosnava, ele tinha que sair. Moral da história. Enquanto eu alimentar o cachorro, a minha pombinha vai ficar fraca. Eu preciso. Aí detalhe, eu não terminei a história, eu nem pulei. Aí o que ele fez? Ele pensou, gente, eu não vou conseguir alimentar essa pombinha. Aí ele falou, eu sei o que eu vou fazer, eu vou parar de alimentar o cachorro, quero ver ele vai ficar fraco. Aí eu consigo. Ele parou de alimentar o cachorro por alguns dias, aí o cachorro ficou fraco, ele pegou o cachorro pela coleira, e pegou o cachorro, tirou e jogou para lá. Aí ele conseguiu alimentar a pombinha. Significa o quê? Que enquanto eu estiver alimentando meu cachorro, eu não vou conseguir alimentar minha pombinha. Enquanto eu estiver alimentando a minha carne, eu não vou conseguir alimentar meu espírito. Aleluia. Porque o apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas que a carne milita contra o espírito contra a carne. É uma luta. O seu espírito vai lutar contra a sua carne vai lutar contra o seu espírito. Não vai ser fácil. É igualzinho essa história. Só que qual é a estratégia? A estratégia é eu diminuir o alimento que eu dou para a minha carne, para o meu desejo, para as minhas emoções, e começar a alimentar mais o meu espírito. Por quê? Veja só, nós temos uma dificuldade muito grande, gente, de orar. Você vai orar 2 horas, a pessoa não ora. Não, a gente não quer. Sabe o que a gente quer? Sentar no sofá, assistir televisão, mexer no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Você quer isso? Colocar as pernas para cima é natural. Sabe o que você quer no final de semana? Você quer relaxar, você quer ir para um lugar, para uma piscina, conversar fiado e ficar ali. Você quer isso. Você quer relaxar, você quer ficar de boa. Você não quer abrir a Bíblia e ler, se aprofundar na palavra. Você não quer orar, você não quer jejuar. Observa que automaticamente é uma briga muito forte. Nós não vamos conseguir se nós não nos esforçarmos. E o apóstolo Paulo está dizendo, você não foi chamado para andar segundo a carne. Porque agora Jesus já te libertou. Você é livre. Você é livre. Ele vai dizer no versículo seguinte, por que você está querendo voltar para trás? Ele fala, se de fato você tem o Espírito da vida, que é o Espírito Santo, faz sentido isso. Amém? Amém. Olha só em Efésios 2:3, 1 e 3, ele vai dizer, nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a nossa vontade,
Olha só, e dos nossos pensamentos. E Gálatas 5 também, 16, ele vai dizer: digo, porém, andais no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Olha só, para que não façais, porventura, o vosso querer. Glória a Deus. Oh, aleluia. Mais uma vez, você está querendo dizer: você não foi chamado para a segunda inclinação da sua alma. A nossa alma também é comparada ao nosso coração. E Provérbios, a Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso. O coração é enganoso. Você quer falar? Aí a gente tem costume de dizer assim: ah, parece que eu estou sentindo isso. Sabe por quê? Porque a vontade do ser humano é muito poderosa. Cuidado. Só um adendo, um alerta. A nossa vontade é muito poderosa. Ela fala muito. A pessoa quer tanto fazer algo que ela arruma até um versículo, alguma coisa ali que fala: não, mas a Bíblia diz isso e isso, porque é isso, porque ela quer muito. Não é porque Deus está falando alguma coisa, porque ela quer. Porque a vontade do ser humano é muito poderosa. Esse é o perigo. Se nós andarmos segundo a nossa vontade, não vai dar certo, vai dar ruim. Vai dar ruim. O que está querendo dizer? Sabe por que muitas pessoas ainda andam na carne? Foi muito forte essa revelação. Sabe por que as pessoas ainda andam na carne? Porque elas não entendem. Pergunta por quê? Por quê? Pergunta por quê? Porque elas não entendem que é cidadão celestial. Se você entender que você não é mais de baixo, é de cima, como você vai entender as ações da carne? Jesus, a todo tempo, andava de cima, não de baixo. Isso é para nós observarmos. Ele vai dizer: se agora você recebeu Jesus, você é cidadão celestial. Você não é mais da terra. Você está aqui de passagem. Você não é daqui. Então para de viver como se você fosse daqui. Porque às vezes a gente vive como se a gente fosse morrer amanhã e acabou. E não é assim. Não é assim. Você vai partir para a eternidade. Então você não pode agir como se você fosse morrer amanhã e acabou. Ponto final. Como os ímpios no mundo. Eles pensam que a vida deles é só essa. Ah, morreu, acabou. Aí eles vivem como se fosse daqui. Sabe o que eles falam? Ah, vamos beber tudo também, vamos fazer isso. Não, vai morrer, vai acabar tudo. Vamos gastar tudo. Vamos... Porque eles vivem como se acabasse aqui. Não é assim. Se nós entendemos que nós somos cidadãos celestiais, porque a Bíblia diz isso, não sou eu. Você é um cidadão celestial. Então você precisa andar como um cidadão celestial. Será que o nosso estilo de vida tem dito isso? Que nós andamos como um cidadão celestial ou como daqui da terra? Porque agora eu fiquei pensando ontem como é poderoso. Quantas pessoas poderiam estar aqui? Jesus foi lá e te resgatou, te tirou das trevas e trouxe você para o reino da maravilhosa luz. Aleluia. Você é um separado, entenda isso. Entenda. Quantas pessoas nessa cidade, 40 mil habitantes, eu penso, nem sei quantos. Mas você está aqui. Você está aqui. Não é por acaso que você está aqui. É diferente. Deus tem algo com você. Você tem que pensar: eu sou especial mesmo. Pensa nisso, irmão. Porque o diabo fala o contrário: você não é nada, você não pode nada. É um monte de lixo ele coloca na sua mente. Só que você precisa entender: eu sou especial. Glória a Deus. Ele me resgatou. Quantas pessoas poderiam estar aqui? Não está aqui, está, sou eu. Então você é diferente. Então anda também como um diferente. Glória a Deus. Glória a Deus. Anda como um diferente. Aleluia. Porque se nós somos diferentes, nós precisamos andar segundo esse estilo de vida. Não dá mais para andar segundo a carne. Aleluia. Porque eu fiquei pensando: Senhor, tá, ok. Então, se as pessoas se inclinam segundo a carne, na hora veio o texto no meu coração de Provérbios 21, que a Bíblia diz que o coração do homem é como um rio, e Deus também inclina para onde Ele quiser. Eu falei: Senhor, mas como assim? Isso está dando uma ordem para nós nos inclinarmos pela carne, mas também Deus inclina o coração do homem. Deus falou não, o Espírito falou não, você não é assim que você está entendendo. Veja só, o Espírito falou: eu inclino o coração daquele que não conhece a palavra.
conhece a palavra, e você que já desceu as águas, e você que já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito da vida habita dentro de você. Ele está falando, não precisa inclinar mais você. Quem tem que inclinar você para as coisas do Espírito é você mesmo. Oh, glória. Não Deus. Porque se você for observar, é muito longo. Todas as cartas praticamente, o apóstolo Paulo está falando sobre esse assunto. Coríntios, Gálatas, todas as cartas. Ele está falando a mesma coisa. Você não anda mais segundo a carne. Ele está dizendo, o seu estilo de vida mudou. Ele está falando para as igrejas, o seu estilo de vida mudou, fulano. O seu estilo de vida mudou, Marlon. O seu estilo de vida mudou. Ele está dizendo isso. Agora você não pode mais andar naquele estilo de antes. Como se você ainda não tivesse recebido Jesus. Não dá mais. Já foi. Já foi. E a leva para nós essa noite cabe a mim e a você nos inclinarmos mais para as coisas do Espírito. Aleluia. Senão nós não vamos viver todo o propósito que Deus tem para nós. Oh, glória. Mais uma vez eu vou dizer aqui, ou você pensa que você é um ponto de interrogação. Você nasceu só para pagar a conta, você está aí mesmo, você nasceu só para sofrer, sua vida é assim mesmo, você vai se conformar com isso? Será que Deus te formou e me formou para isso? Esse Deus tão grande, porque eu não consigo entender, um Deus tão poderoso, tão grande, que pensou em você antes do seu pai e sua mãe se conhecer. Seu pai e sua mãe nem se conhecia e ele já sabia o seu nome, né? Oh, aleluia. Ele já sabia o seu nome. Glória a Deus. E esses dias eu estava brigando com o Marlon, com a minha mãe. Deus me livrou, irmãos. Minha mãe ia colocar meu nome de Franciele. Glória a Deus que talvez exista alguma Franciele aqui. Mas meu pai falou assim, não vai chamar Franciele, o nome dela está rindo, meu pai escolheu meu nome. Meu pai não conhece a palavra. Eu sei que foi Deus que me escolheu. Eu sei que foi Deus que me separou e separou você. Se você for observar. Glória a Deus. Dá glória para você. Oh, glória. Glória a Deus. Se você for observar seu nome, sua vida, desde o princípio, como você chegou até aqui, é tremendo. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Deus te separou. Te escolheu. Então veja, se Deus fez tudo isso, pensou na sua vida, te trouxe até aqui, como que nós podemos andar no mesmo estilo de antes? Aí você tem que pensar, será que foi para isso que Jesus morreu? Na cruz, para mim continuar no mesmo percurso de antes? Não foi. Não foi. E eu queria trazer aqui, é muito rápido, é só duas maneiras ou três maneiras, digamos assim, melhor dizendo, para nós andarmos mais segundo o Espírito, não segundo a carne. E a primeira coisa que eu anotei aqui, que nós devemos fazer, é uma palavra chamada obediência. Obediência. Diga, obediência. Obediência. O que é obedecer? Quem tem filho aqui vai entender. Obedecer não é fazer o que eu quero, é fazer o que alguém determinou. Porque se eu fizer o que eu quero, eu vou obedecer. Eu quero fazer, não vou obedecer a ninguém. Mesmo que a pessoa diga, faça, mesmo que você receba uma ordem, faça isso, se você não quer fazer, aí você fala, eu vou fazer porque a pessoa me pediu, eu vou fazer porque eu obedeço, igual o filho, vai tomar banho, nossa, toda hora. Ah, agora não, daqui a pouco eu vou. Aí a mãe fala, vai tomar banho, dá um grito. Aí o menino sai correndo. Não é assim? Mas ele foi porque ele quis? Ele foi porque ele quis? Não. Ele foi por obediência. Que ele obedeceu a você. Talvez por medo da chinela, da cinta, né? Talvez por medo do castigo, mas ele obedeceu. A primeira coisa que nós devemos fazer é isso, obediência. Não tem como. Saul, veja só, o rei de Israel, não foi confirmado reinado porque ele desobedeceu. Samuel deu uma ordem, falou, Saul, espera eu chegar para a gente fazer o sacrifício. E Samuel demorou um pouquinho, mas estava dentro do prazo. Dentro do prazo.
Ele não chegou, Saul desobedeceu e foi lá e fez o sacrifício. Quando Samuel chegou, ele olhou para Saul e falou: Saul, o que você fez? Ele falou: hoje Deus confirmaria o seu reinado. Aí, da onde vem aquele texto? É melhor obedecer do que sacrificar. Porque o sacrifício eu escolho, quanto que eu vou trazer, onde, como. Agora obedecer não, eu não escolho. A pessoa que determina, ou alguém que determinou, Deus que determinou. E, veja só, às vezes você fala assim: eu vou obedecer só a Deus. Não, irmãos. Deus levantou um líder para falar na sua vida. Você não é sozinho, você não é sozinha. Deus levantou uma pessoa. Talvez não é a pastora ou o pastor, mas Deus levantou um irmão que fala na sua vida: olha, esse caminho aqui está errado, vamos para ali, não está legal isso aí. Oi, tudo bem, você sumiu da igreja onde você está. Eu estou sentindo a sua falta, a sua presença. É isso. Deus levanta pessoas, homens e mulheres de Deus, para falar conosco. E aí nós precisamos obedecer essas vozes. É verdade, eu tenho andado distante, é verdade, eu tenho feito isso, é verdade, eu tenho desobedecido, é verdade. E aí se alinhar, entrar no centro. Veja só que tremendo, Jesus, eu trouxe aqui essa versão, não precisa abrir. Em Lucas 9:23, Jesus vai dizer: se alguém, olha essa versão, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Aleluia. Aqui é isso, não, glória a Deus agora. Pelo amor de Deus. Ele está dizendo: se alguém quiser acompanhar-me, ele está querendo dizer: se alguém quer andar comigo, ó Espírito, você quer andar segundo o Espírito? Se alguém quiser andar comigo, negue-se a si mesmo. Aleluia. O que é negue-se a si mesmo? Renúncia. Foi o que Jesus fez. Renúncia é renunciar a sua própria vontade. Aquilo que nós dizemos no início, que eu disse no início. Renunciar ao seu eu. Renunciar ao seu eu. Muitas vezes o nosso eu vem no meu coração agora. Grita muito forte, pastor Leandro. Sabe por quê? Eu escutei uma mensagem sexta-feira e era uma apóstola também. Ela disse: nós precisamos de parar de dizer que a gente sabe. Aí tudo que você falou, a pessoa fala: eu sei. Fulano, eu sei. Não, tio, eu sei. Fala: não, eu não sei. Eu não sei, Deus é que sabe. Porque a gente tem mania de colocar o eu sei na frente. Nós não devemos fazer isso. Tira o eu sei e fala: eu não sei. Deus sabe todas as coisas. Fica na dependência do Senhor. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Ele vai dizer: negue-se a si mesmo. Renuncia você mesmo. Renuncia você mesmo. Renunciar, essa palavra significa abandonar o abandono voluntário. Desistência. Você desiste de fazer o que você quer para fazer o que Deus te pediu. É isso que nós precisamos entender. Não importa o que eu penso, o importa o que Deus pensa. Não importa a minha vontade, importa a vontade de Deus. Não importa o meu querer, importa o querer de Deus na minha vida. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus, é isso que nós temos que dizer e fazer e praticar. Senhor, não é fácil. Você acha que é fácil renúncia? Você acha que é fácil renúncia? Passar o que Jesus passou pela nossa vida. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E a Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Olha a atitude de Jesus. Foi fácil? Passar pelo processo da cruz? E ele está dizendo: negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga. Ele está falando: vai acontecer renúncia e sacrifício. É normal, porque renunciar dói. Renunciar é um sacrifício. Pensa aí. Às vezes aquele dia Deus fala assim: hoje você vai no canto. Você fala: Senhor, hoje não. Você fala: hoje não, eu estou tão cansado, minhas pernas estão doendo, eu estou assim, hoje não. Deus fala: vai no culto hoje. Vai no culto hoje. E aí você abandonar o seu eu, a sua vontade de fazer o que Deus manda. Porque eu sempre digo, disse na segunda, eu estava comentando sobre isso,
no pequeno grupo, que a nossa fé, ela não é um sentimento. Fé não é o que eu sinto, fé é o que eu sei. Eu não posso viver segundo os meus sentimentos. Eu não posso julgar minha vida segundo os meus sentimentos. Eu tenho que seguir com aquilo que eu sei, porque a fé, você sabe, porque a palavra diz. Imagina, se você, hoje eu não estou com fé, não vai estar mesmo. Você acordar de manhã, às vezes você recebe uma notícia ruim, aconteceu algo, naquela semana você perdeu alguém, você não sabe nem qual problema que você resolve primeiro, tantos problemas. Se você fosse levar por isso, você vai desesperar, vai enlouquecer. Você vai pensar, opa, peraí, não é o que eu estou sentindo. Eu estou sentindo desespero, às vezes estou sentindo ansiedade, por conta de todo esse problema. Aí você vai parar e pensar, não é o que eu sinto, é o que eu sei. Glória a Deus. Jesus está na frente dessa situação. Glória a Deus. Ele está resolvendo todas as causas para mim. E eu vou tão somente descansar nele. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é o que eu sinto, é o que eu sei. Glória a Deus. Aleluia. E o segundo é, muito forte, além da obediência, eu preciso crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento. Vai um pouquinho para frente, em 1 Coríntios, capítulo 3. Um e dois só. Amém? Com misericórdia. Vai dizer assim, o apóstolo Paulo vai dizer, eu porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Glória a Deus. Glória a É Deus. tremendo, não é? Ele está dizendo, enquanto você não parar de se comportar, como uma pessoa que é daqui da terra, quando você não parar de se comportar, você não vai ter a mente de Cristo. Você não vai crescer na graça do conhecimento. Enquanto você não parar com esse comportamento de se inclinar para a carne, você não vai conseguir comer comida sólida. O apóstolo Paulo está dizendo, eu não pude dar alimento sólido, tive que dar leite. O que ele está querendo dizer? Pergunta o quê? O quê? Era que você está comendo algo mais forte, mas eu ainda tenho que continuar no leite. No leite, porque não avança. Continua um bebê espiritual. Um bebê espiritual. Quem toma leite é bebê. Adulto vive de leite. A pessoa vive de leite, ela vai ficar desnutrida. O bebê que vive de leite. E tem um período, porque eu acho que a partir de 6 meses, nem é de 6 meses, porque tem criança que alguns pediatras dizem que a criança começa a comer comidinha, papinha. Depende não da idade, mas depende da maturidade da criança. Tem criança com 7 meses que não tem condição de receber esse alimento. Observa que é poderoso a comparação. Mas tem criança que com 5 meses, ela está espertinha. E ela já consegue comer a papinha, a frutinha. O apóstolo Paulo está dizendo, não tem como dar um alimento se vocês ainda são bebê espiritual. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só. O que ele está querendo dizer? Meu Deus. Meu Deus. Eu disse que para mim não esquecer na hora que Deus falou no meu coração. Ele está querendo dizer assim, um alimento sólido e leite. Para de me pedir alívio. Para de me pedir alívio. Eu não tenho só alívio para você. Eu tenho descanso. Glória a Deus. Porque Jesus
No capítulo 11 de Mateus, no versículo 28, ele vai dizer, se não tiver trocado, ele vai dizer: vinde a mim, você que está cansado, oprimido e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Ele vai: tomai sobre vós o meu jugo que é suave, e aprenda de mim, que sou manso e humilde. Ele vai falar: então encontrarei descanso para você. O que é o alívio? Sabe o que é o alívio? Pergunta o quê? O alívio é o leite. O alívio é o leite, é paliativo. Ninguém vive de leite. Vai chegar uma hora que o leite não vai te sustentar. Você vai começar a crescer, se desenvolver, e aquela criança não vai mais viver de leite. E aí a pessoa está querendo tomar leitinho, e Deus está falando: não, para de me pedir leite e alívio. Eu não tenho alívio, eu tenho descanso. Quando você, eu vou explicar melhor, quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito de Deus habita em você, você desce as águas, e agora você tem um novo nascimento. E aí começa a contar os seus dias a partir do dia do batismo. Zera a sua vida espiritual. Então você vai no seu primeiro dia, segundo dia, o que vai acontecer? Você é um bebê na fé. Você é um bebê na fé. Aí você não conhece a palavra. Aí você vem para o culto, ouve uma mensagem e recebe alívio. E vai embora para sua casa. Aí no outro dia você vem para o culto, recebe uma mensagem, recebe um alívio e volta para sua casa. Enquanto isso, você está crescendo e se desenvolvendo. Só que vai chegar um dia que o alívio não vai dar mais para você. E aí Deus está falando: para de me pedir alívio, para de ser bebê, porque eu quero te dar comida sólida. Glória a Deus. Comida sólida, descanso. Descanso você precisa buscar. Você precisa aprender de Deus. Para você ter comida sólida. Ele está falando: não quero te dar alívio mais. Eu quero te dar descanso. Descanso. Porque o que é o alívio? O alívio, a pessoa chega aflita, aí ela ouve a palavra, fica de boa. Mas aí, passa segunda, terça, quarta. Quando é na quinta, essa pessoa tem uma tribulação de novo, um problema. Aí a pessoa começa a ficar doida de novo, aí ela tem que esperar o culto de novo, da quinta, da quarta, ou do domingo, para receber o alívio, e ela vive assim. Vive assim, de alívio em alívio. Agora, quando a pessoa tem descanso, a tribulação vem, mas a pessoa tem maturidade para lidar com aquilo. E ele está falando: eu quero que você tenha maturidade. Cresça. Eu quero que você tenha maturidade. Não quero mais que você haja como um bebê espiritual. E às vezes Deus fala não, ou às vezes Deus fala espera, a pessoa faz birra, chora. Igual o bebê, é a mesma coisa. E eu observo que o bebê e a criança, eles fazem o quê? O que eles querem. Ou pelo menos eles tentam, né? Fazer o que eles querem. Os bebês e as crianças. Mas adulto não faz o que quer. Adulto faz o que é preciso, o que é necessário. Glória a Deus. E você acha que é fácil também você vir toda quinta ou toda terça lá no Senador de Justiça, sentar numa cadeira e ouvir uma mensagem, ouvir uma aula por 3 horas? Você poderia estar descansando, fazendo tantas coisas. Só que não, você tirou um tempo, sentou aqui para aprender. Não é em vão. Tudo isso é um crescimento. Eu comecei a fazer um curso de inglês e o professor disse assim: olha, aprender inglês, eu levei isso para mim. Ele disse assim: olha, aprender inglês não surta. Aprender inglês é como uma gota no balde. Todo dia você pinga lá uma gota. Todo dia. Agora veja, como que vai encher um balde com uma gota? Você vai lembrar? Todo dia, toda hora você pingar uma gota ali no balde, vai demorar a encher, só que uma hora o balde enche e transborda. É isso. Você precisa entender que essa gota é uma semente. Todo dia essa semente entra. Ela entra, daqui a pouco vira uma árvore, pastor. E ela começa a frutificar. Só que se eu não coloco essa semente, essa gota todo dia, ele disse assim, do inglês, é uma gota, mas tem que ser todo dia. Pergunta se eu estou fazendo todo dia. Todo dia você tem que ir lá inserindo aquilo. Porque senão não dá, ué. Como você quer transbordar de Deus se você não tira tempo para colocar da semente dentro de você? Dessa palavra, não tem jeito. Não tem como. E eu quero ler. E ele diz também o apóstolo Paulo, nós vemos aqui em Coríntios, o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 4.
Enquanto o herdeiro é menino, nada se difere do escravo, mesmo se ele for senhor de tudo. Olha só. O apóstolo Paulo está querendo dizer: enquanto você for menino, enquanto você não crescer na graça e no conhecimento, você vai continuar andando segundo a carne. Porque está querendo dizer aqui: nada se difere do escravo. O que é escravo? É pejorativo? Não. Escravo é aquela pessoa que não recebeu Jesus e ela ainda tem um jugo sobre ela. Ela é escrava. Ela é escrava da droga, do vício, da bebida, enfim, ela é escrava de tanta coisa. Essa pessoa que não recebeu Jesus é escrava. Ele está querendo dizer: se você não crescer, você vai continuar sendo escravo, igual ela. Cresça, não tem como. Não. E outra coisa que eu vou dizer, abrindo parênteses aqui: crescer dói, viu? Crescer dói em todas as áreas. A pessoa começa a empresariar, começa a crescer, não dói, não dá trabalho. Aumenta os problemas, aí aumenta os funcionários, mais problema ainda. É bom crescer, mas dói. Mas é necessário. Você quer ficar dessa mãezinha? Você quer ficar um anão? Eu não. Glória a Deus, tem que crescer. Amém? Enquanto você não crescer, você continuará andando como escravo. E automaticamente você não tomará posse da herança. Enquanto você não cresce, sabe o que o texto diz? Você vai continuar sendo um homem natural. Se eu for no mesmo texto que você está em 1 Coríntios, dá uma olhadinha no versículo 2,14. No 2,14 aí, no mesmo lugar. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se você não crescer, você vai continuar sendo um homem natural, aquele que não conhece Jesus. Você não vai ser um homem espiritual, aquilo que o apóstolo Paulo quer dizer. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Olha só, eu anotei. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu pensei que tinha notado, não anotei. Olha o que diz. No 13. Quando eu era menino, falava, presta atenção. Abre aí a sua Bíblia, você já está aí mesmo? Capítulo 13. Mexe essa Bíblia aí. 1 Coríntios 13. Abre aí, vamos ler aí. Capítulo 13, versículo 11. Amém? Dá uma glória a Deus aí, Marcolino. Glória a Deus. Ele vai dizer assim, ó: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Glória a Deus. Fala alguma coisa aí? Glória a Deus. Meu Deus. Quando você não crescer, você vai continuar agindo como menino, pensando como menino. Já passou esse tempo. O Senhor está querendo te dizer: passou, eu tenho outras coisas para você. Outras coisas. Vamos mudar de nível, vamos mudar de fase. Vamos avançar, vamos subir o nível espiritual. Chega de agir como menino, pensar como menino. Só você pensar quem tem filho aí, como as crianças pensam, como as crianças agem. E às vezes a gente é assim na fé. Faz igual elas. Faz igual as crianças. E Deus está falando: não é isso que eu tenho para você. E de que maneira que eu vou crescer? Através da palavra. Aleluia. E a terceira coisa, e muito já vou encerrar. Através da palavra que eu mudo a minha mente. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12:2: não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Se você não mudar a sua mente, não tem jeito. Eu vou crescer espiritualmente mudando a minha mente. Porque tudo está na mente. Observe, tudo está na mente. Às vezes quando a gente chega a Jesus, tá?
convertido, a gente está conhecendo Jesus ainda. E aí, às vezes, por exemplo, a gente tem uma situação do dia a dia que a gente passa um conflito, alguém fala alguma palavra, briga, discute, fazer alguma coisa, e aí observa as suas atitudes. Talvez do passado, e observa as suas atitudes agora. Agora você pensa mais, você respira, você conta até 10. Você fala, não, peraí, não vou sair não. Observa como você amadureceu, é isso que eu estou querendo dizer. É isso que eu estou querendo dizer. Mas esse amadurecimento, essa mudança de mentalidade só vem através da palavra. Só vem através dessa palavra. Lembra da semente? Todo dia, se eu injetar essa semente, a minha mente vai começar a mudar. A minha mente vai começar a mudar. Aquilo que me afligia antes, agora não me afeta mais. Nem ligo. Porque agora eu amadureci. Mas por causa da palavra. O alimento sólido. O alimento sólido, a gente precisa crescer. Para que nós possamos andar segundo o Espírito de Deus. Não tem como frutificar. Se você for olhar Gálatas 5, ele vai falar das obras da carne. Olha que interessante, eu me atentei, pastor Virão. Ele vai falar das obras da carne, mas quando chega no Espírito, ele fala que os frutos do Espírito são. Aí eu pensei, da carne é obra, do Espírito é fruto. Glória a Deus. Nós só vamos frutificar no Espírito. Não tem jeito. Não tem como frutificar. Não tem como frutificar. Só através do Espírito. Talvez você tenha crescido. E você se tornou uma árvore frondosa. E você, eu estou falando isso pelo poder do Espírito, recebe o seu alma. Glória a Deus. Aleluia. E você às vezes está fazendo sombra para muitas pessoas. Mas o Espírito te diz nessa noite, frutifica. Eu quero ver os seus frutos. Em nome de Jesus. Eu Aleluia. quero ver os seus frutos. Aleluia. Você talvez já se desenvolveu e você já se tornou uma árvore frondosa. Essa árvore está toda cheia de folha. Eu vejo agora, no meu espírito. Só que Deus está falando, cadê os frutos? Cadê os frutos dessa árvore? Ele está falando, frutifica. 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 Em nome de Jesus, eu creio, vocês são essa árvore frondosa. Que eu vi na minha mente, toda cheia de folha, muito grande, fazendo sombra para muitas pessoas. Mas o Espírito está te perguntando nessa noite, eu quero os frutos. Porque veja, nós já aprendemos aqui, os frutos é para Deus. As obras, o que você realiza aqui, no caso dessa sombra, é para agregar, para fazer na vida dos homens. Só que os frutos, Ele vai receber. Glória a Deus. Glória a Deus. Abre lá em Gálatas para nós finalizarmos. É interessante que Salmo capítulo 1, o versículo 1, 2 e 3, ele vai dizer, de novo, irmãos, para confirmar. Ele vai dizer assim, bem-aventurado é o varão que não anda, olha o estilo de vida. Ele vai dizer, que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, e nem se assenta a roda dos escarnecedores. Mas ele vai dizer no versículo 2, antes essa pessoa tem o seu prazer na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Aí ele vai dizer no 3. Ele vai dizer no 3. Essa pessoa vai ser comparada a uma árvore plantada junto a ribeiro de água, ou árvore, cujo seu fruto dá na estação própria. As suas folhas, essa folhagem que eu vi agora, isso aqui, elas não vão cair. Aleluia. E tudo que você fizer prosperará. Não tem jeito. Através dessa palavra, nós vamos frutificar. Glória a Deus. E olha só que interessante. Gálatas 5, eu quero que você veja os frutos do Espírito, no versículo 22. Amém? Mas os frutos, ou o fruto do Espírito é amor, alegria. Eu vou dizer o nome, você diz o número. Amor, alegria, paz,
domínio próprio. Glória a Deus. Aleluia. Olha os frutos do Espírito. Quem que é esses frutos? Oh, glória. Aleluia. Você observou aqui quantos frutos? 9. Você observou? Amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão. Eu tenho falado com o Senhor porque o meu perfil é sanguíneo. Então é muito difícil, né? O sanguíneo ele suplica muito rápido. Fala às vezes coisas que não pode, então ele tem que ficar sempre o Espírito de Deus dando equilíbrio para a gente, por causa desse temperamento, né? E um dos frutos do Espírito é a mansidão. Eu tenho pedido para o Senhor, eu quero ser manso como Moisés. Não é fácil. Uma característica de Moisés e de Jesus. Jesus vai dizer, eu sou manso e humilde. A Bíblia também vai dizer que Moisés era manso. Moisés, a característica de Moisés era essa, manso. E é um dos frutos do Espírito, né? Você precisa buscar, a gente às vezes comenta muito sobre esses assuntos. Não é fácil, às vezes contra o seu temperamento, mas o Espírito de Deus veio para dar equilíbrio para nós. Todo dia, às vezes quando eu faço algo, eu penso, meu Deus, minha mente está muito acelerada, eu falo, Senhor, não, eu creio o Espírito de Deus, ele está com equilíbrio, ele habita em mim, eu não aceito ser assim. Eu não aceito ser dessa forma, eu não posso, eu tenho que mudar. Porque o Espírito de Deus já habita em mim. Mas Jesus já foi crucificado, não vou crucificar de novo, Jesus já pagou o preço. Para que, olha só, Jesus pagou o preço, roubou para que viesse o Consolador, que viesse o Filho da vida. Você anda todos os dias com o Espírito da ressurreição aí. Glória a Deus. Pelo amor de Deus, você consegue pensar que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que anda com você. Aleluia. E ele tem vários nomes: Espírito de poder, Espírito de vida, Espírito de ressurreição. Você anda com ele aí. Você anda com o Espírito de poder. De poder. E às vezes nós temos medo de algumas coisas. Ou não temos ousadia para algumas coisas. Porque nós temos medo. Aí você anda com o Espírito de poder do seu lado. Do seu lado não. Dentro de você. Melhor dizendo. Dentro de você. Glória a Deus. Toma posse. Toma posse disso e começa a agir e se comportar diferente. E em nome de Jesus, eu creio que a partir de hoje você vai começar a se inclinar mais para as coisas do Espírito. Eu espero em nome de Jesus que você tenha compreendido aquilo que o Senhor ministrou no nosso coração. Aleluia. Nós precisamos nos inclinar mais para as coisas do Espírito, porque senão não tem como nós agirmos dessa forma. No Espírito de Deus. Não tem como. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Os louvoristas vão subir. Glória a Deus, feche seus olhos, em nome de Jesus. Eu quero de todo o seu coração que você faça uma análise da sua vida, de todo o seu coração, sinceramente. Faça uma análise e observe se você tem andado ou se você tem se inclinado mais nas coisas de Deus, nas coisas do Espírito. Se você não tem, você vai pedir ajuda do Espírito hoje. Você vai falar: Senhor, eu quero viver tudo isso que foi ministrado. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem a meu respeito. Tudo aquilo que o Senhor já escreveu no céu para mim. Deus escreveu uma história no céu a seu respeito. Não importa a idade, não importa a forma, não importa o que você passou até aqui, não importa o que você passou. O que importa é que você está na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que importa é que